Olá, meu nome é Fábio, sou coordenador de cursos da Díssimos Cursos e Treinamento. Somos uma escola de capacitação para quem pretende trabalhar ou já trabalha como agente de portaria, controlador de acesso, recepcionista, fiscal de loja, monitoramento de CFTV, zelador, gerente predial e síndico. Se você pretende trabalhar nessa área, temos o curso certo para conquistar esse objetivo. Para você que é administrador de condomínio ou empresa e procura uma maior capacitação para seus funcionários, entre em contato conosco. Temos a solução ideal para treinamento e atualização de seus colaboradores. Para mais informações, clique no link abaixo na descrição. Bom, e hoje eu estou aqui com o Danuz, nosso professor do curso de síndicos, e nós vamos bater um papo com a Cíntia Passeri, que ela é proprietária da Adam Conde, uma administradora de condomínio na Zona Norte, onde a gente vai saber mais sobre ela, sobre a empresa, trocar algumas ideias, passar um conhecimento, e acredito que vai sair vários assuntos que vão ser interessantes para você, gerente predial, síndico e zelador. Primeiramente, Cíntia, queria agradecer a sua presença aqui. Sei de todas as tribulações desses dias aí, né? Aqui em Brasil, né? Assim, acontecem essas coisas. E queria agradecer, então, sua presença, sair dos seus afazeres aí para vir dar essa entrevista com a gente. E, bom, antes de a gente começar a tocar sobre o assunto de administradoras com condomínio, essa parceria toda, conta pra gente sua história de vida, como você chegou nessa empresa até você chegar a aí, quanto tempo de condomínio, para a gente conhecer melhor. Sem denunciar a idade, obrigada pelo convite, eu que agradeço, mas essa história é um pouco longa. Eu iniciei em 2004 na área condominial, também na área de RH, recursos humanos, e eu fazia toda a parte de seleção, contratação, demissão, tudo a respeito de funcionário orgânico de condomínio. Então, eu fiquei 9 anos trabalhando em uma administradora neste departamento. E quando foi em 2012, eu tive a minha segunda filha. E aí saí para licença maternidade e tal. Quando eu retorno da licença maternidade, falei, bom, agora a minha demissão está feita, porque tinha alguém com menos tempo de casa fazendo o meu trabalho e com um salário menor, porque eu já tinha 9 anos ali. Então, eu achei que naquele momento eu iria me desligar. Mas não, recebi uma proposta da empresa para me tornar gerente de condomínio. E eu, apesar de estar dentro de uma administradora de condomínio, eu conhecia muito sobre a questão de departamento pessoal e recursos humanos, né? Porque você fica numa bolha, você se fecha naquele mundo e o seu contato é com quem? Zelador, com o próprio funcionário para tirar dúvida, e o síndico você fala a respeito de funcionário, de folha de pagamento, né? De tributos e essas coisas. E aí, eu passei para a gerência. Então, quando eu recebi essa proposta de ser gerente de condomínio e que eu percebi que condomínio é um mundo bem complexo de coisas, eu pedi para a diretoria da empresa que me liberasse para, então, buscar informação e fazer um treinamento de administração condominial, legislação condominial, para que eu pudesse entender, pelo menos, a parte teórica. Para que o síndico não viesse me fazer uma pergunta, alguma coisa, eu tivesse, né, indo procurar ainda a respeito do assunto. Se tem uma coisa que eu não gosto é de ser pega de calça curta, né, de surpresa nas coisas. Ainda mais nessa área, né, porque eu estava ali dentro, eu não estava envolvida nos assuntos, no atendimento direto ao síndico, mas eu via o que acontecia com os meus colegas que estavam próximos. Então, eu fui fazer esse curso na época. Um professor que eu admiro muito, foi meu assim, como que eu posso dizer, foi a pessoa assim... Foi o seu norte. Foi meu norte, a pessoa assim, que me direcionou em tudo na área condominial. Ele tem nome no mercado, né? Não sei nem se eu posso falar. Pode. Eu fui formada pelo Sérgio Craveiro. E ele é uma pessoa que hoje todo mundo conhece, faz aí os eventos da Conase, Síndico Online e tudo mais. E aí eu fui fazer os treinamentos com o Sérgio. Meu primeiro professor assim que eu me deparei na área condominial fora, departamento pessoal, RH, foi ele. E ele me deu toda a assessoria. Então isso foi em 2012. Aí comecei a assumir uma carteira de condomínios para fazer o atendimento direto ao síndico, começar a fazer assembleia e tal. Veio 1, veio 2, veio 5, veio 10, veio 20. Quando eu vi, eu estava com 35 condomínios na minha carteira como gerente. E é difícil, né? O nome já fala. É difícil.
É muito difícil você administrar uma quantidade dessas de condomínio, mesmo você tendo uma equipe, porque o seu atendimento fica prejudicado. Eu acho que um gerente, isso é uma opinião minha, tá? Um gerente, ele absorve bem aí, para ter um atendimento de qualidade, entre 20 a 25 condomínios. Acima disso, prejudica o atendimento. É que nem eu falei no podcast que eu fiz aqui na escola, falando justamente sobre isso, sobre a sobrecarga que as pessoas acabam buscando dentro da área condominial, né? Sim. Porque assim, vem um, fiz bem, vem dois, estou fazendo bem, 3, 4, 5, e a pessoa às vezes ela se compromete tanto com aquilo que ela está fazendo, exatamente, que ela acaba esquecendo que existem limites, né, para você prestar um serviço. Manter a qualidade, né? E manter exatamente a qualidade daquilo que você faz, né? Então, assim, como síndico eu digo, foi assim, você começou como síndico, você pegou o primeiro, segundo, terceiro, até 9 condomínios, avalia, você ainda consegue ali levar, mas passou de 5, você já tem que começar a montar a sua equipe. Exatamente. Você tem que ter uma equipe. E com a administradora não é diferente, é o que eu imagino, né? É porque, pior, assim, né? Porque tudo é em cima da administradora. Tudo é em cima do que a administradora conhece. Ou seja, eu preciso de um problema com a RH. Quem vai resolver? A administradora. Eu preciso de um problema... mas... Manutenção, administradora. Manutenção. Aí o cara não sabe o que é manutenção condominial. Ele... liga para a administradora, ver o que meu gerente vai falar. Ou seja... Mais para frente na nossa conversa, eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo hoje. E é muito... Sobre telha. Eu falei, eu não entendo de telha. Mas depois, mais pra frente, eu falo. Eu não sou mas aí é que tá. O bom... Meu assunto é papel ainda. Mas voltando lá, naquela parte, então você estava administrando 35 e aí comecei com equipe, né? Tinha equipe setorizado, né, departamentado, a administradora tinha... Aí outra pessoa no RH, tinha o pessoal de fechamento de pasta, o pessoal de financeiro. E eu, o centro de relacionamento com o síndico. Eu era o gerente, né? Era o elo, na realidade, né? Então, eu trazia para a equipe, olha, preciso o fechamento dessa pasta até tal data, preciso ver a inadimplência com o pessoal de cobrança, olha, esse aqui vai para o júri. Então, de cada condomínio, eu acompanhava o histórico que estava acontecendo no dia a dia para me reportar ao síndico. Então, para mim, foi uma grata surpresa quando eu me deparei com tudo isso, apesar de condomínio ser... exige muito da gente, né? É uma carga de energia muito grande, mas eu gostei, né, desse envolvimento, dessa energia, de estar conhecendo pessoas, de estar envolvida com esse trabalho. E fui para a segunda fase do meu treinamento, que foi em 2015, fiz um outro treinamento, uma reciclagem total com o Sérgio Craveiro de novo, né? Porque eu gostei demais da forma dele ensinar. A didática, a explicação. E tem muito conhecimento. Ele, na época, ele tinha até uma administradora, hoje acho que ele não tem mais, na Praia Grande, né? E ele trouxe muitos exemplos do que acontecia lá e aquilo eu absorvi muito. E, inclusive, levei comigo, na segunda fase, alguns síndicos que eu atendia, que fazia parte da minha carteira, eu levei esses síndicos para o curso. Falei, vamos lá aprender o que é ser síndico comigo. Mas você vai fazer curso de síndico para que você quer ser síndico? Falei, não, eu quero saber aonde vai a sua responsabilidade. Quando eu entro, qual é a minha hora de me manifestar ou qual é a minha hora de dizer, aqui já não é mais comigo, aqui é com você. Né? Porque às vezes você cria um embate com o síndico quando você diz para ele, mas eu não posso fazer isso. Isso não faz parte da minha alçada, não tenho autonomia para isso, eu sou uma prestadora de serviço. Então o síndico acha que você às vezes está fugindo da responsabilidade. Mas enfim, fiz esse segundo treinamento, depois fui para a área de legislação condominial, fiz direito condominial e fui me especializando ao decorrer dos anos. Saí dessa administradora que eu estava depois de 13 anos atuando lá, porque ela foi vendida para uma administradora maior e eu acompanhei essa minha carteira, eu fui vendida junto, né, para poder acompanhar, porque se você vende uma carteira, chega lá, não tem uma referência de atendimentos, os condomínios não ficam. Então eu acabei ficando na linha de frente de atendimento nessa nova administradora. Não me adaptei à forma de trabalho, era uma administradora muito maior do que a que eu estava e eu senti uma deficiência muito grande na forma de lidar com o cliente. O cliente passou a ser o número 1, número 2, número 3, número 500, número 600. Passou a simplesmente ser um número dentro daquilo que... eu não estava acostumada com isso. Eu tinha um atendimento humanizado, né? Condomínio, para mim, tem identidade. Cada um tem o seu perfil. Concordo plenamente. Posso falar o que for, todo mundo é tudo igual. Não.
Pode ser igual, parecida à rotina de trabalho. Você vai ter que emitir boleto, você vai ter que fazer passe, você vai ter que ir na assembleia, você tem que fazer uma ata, você tem que fazer comunicado. Isso é bem parecido de um para o outro. Mas cada um tem o seu perfil. Tem condomínios que é um perfil só de pessoas mais idosas, que é mais calmo. Um condomínio de gente mais jovem. Condomínio clube que tem piscina, tem quadra, tem playground, tem salão de festa. É uma outra demanda de trabalho que te traz. Então, o condomínio é personalizado. E aí, essa administradora, nós ficamos de mãos atadas, os síndicos cobrando uma série de coisas, essa transição não foi bem sucedida, não conseguiram absorver a informação de uma administradora para outra, isso gerou um transtorno. O que eu fiz? Procurei no mercado. Naquela época eu já queria a minha administradora, mas eu fiquei realmente com receio de abrir uma administradora, porque se você abre uma empresa, você é pequeno, você não tem uma equipe. Você tem que saber o seu tamanho. Eu falei, eu vou levar esses condomínios para lá, com atraso de pasta, com pagamento errado, com uma série de coisas que aconteceram nessa transição. Como que eu vou dar conta disso sozinha? Aí eu vou frustrar mais ainda esse cliente, ele não me acompanha mais. Então eu fiz uma pesquisa de mercado nas administradoras da região ali da Zona Norte e fui eliminando, fui nos condomínios, eu conversava com o zelador, eu perguntava como que é a administradora aqui, como que é, ligava, e aí fui eliminando. Até que numa reunião que eu fui para atender um condomínio na região de Guarulhos, ainda dentro dessa administradora, eu me deparei com uma pessoa do conselho elogiando uma das administradoras que eu tinha elencado lá na minha lista. Aí eu falei, opa, então já vou ficar de olho nessa administradora. E fiz o contato com o diretor dessa empresa e falei, olha, eu estou me desligando da administradora tal, porque houve... E todo mundo ali na região já sabia dessa venda, porque quando vende carteira, isso espalha. Condomínio é uma máfia, né? Você encontra todo mundo em todo lugar. Não, e o pior é que assim, o cliente... É grande, mas todo mundo se conhece. Mesmo que ele não saiba diretamente, ou seja, assim, foi vendido, ele sente a diferença no serviço. Sente começa a tratar com outras pessoas, né? O atendimento muda. A afinidade, né? Perde aquela afinidade. Porque às vezes ele vai pegar o telefone, ele vai ligar e falar, alô, fulana não está, mas calma aí que agora quem toma conta da sua carteira é fulana. Ali ele já falou, opa, calma aí, tem alguma coisa. Mas aí a fulana não conhece nada desse condomínio. Não conhece nada, eu não conheço nada, ela não sabe como é meu condomínio, não sabe quais são os problemas, não sabe. Aí ele fala assim, já tem coisa errada. E ali é onde começa o afastamento do cliente. Do cliente. Aí que eu fiz? Falei com o diretor dessa empresa, falei, olha, eu estou com uma carteira X de condomínios que foi vendida para essa administradora, mas eu não quero ficar lá. A minha intenção é sair. Eu quero saber se existe uma oportunidade de eu vir para cá e eu vou me esforçar para trazer esses condomínios comigo. Não vou me comprometer porque eu não posso dar a palavra final, vai vir e acabou. Mas pela minha ligação com esses síndicos desde 2004, isso já aconteceu em 2017, eu já tinha uma relação de confiança com eles. Eu falei, então eu vou deixar claro para eles que eu estou mudando. Quem quiser me acompanhar e quiser continuar sendo atendido por mim, vem comigo. E aí esse diretor falou, fique tranquila, faz seu trabalho, vai lá, tá aqui nossa apresentação, nossa proposta, conheci toda a estrutura da empresa e tal. E fui conversar com esses síndicos na época, falei, olha, eu estou me desligando, em respeito a você, eu vim aqui te avisar sobre esse meu desligamento. Você não é obrigado a seguir comigo, pode ficar à vontade se estiver tranquilo. E se quiser continuar comigo também, agradeço, estarei em tal endereço. A carteira fez assim, migrou todo mundo. E o dono da administradora ficou feliz da vida, né? Porque eu fui praticamente a única gerente que cheguei com uma carteira formada, então eu já atendia, para ele não tinha trabalho, porque eu já conhecia a demanda de cada um dos condomínios, então foi tranquilo. Fiquei lá por quase 6 anos. E aí, quando foi em 2020, eu recebi uma proposta de entrar num projeto para criar uma administradora que fosse de um grupo de pessoas. E eu aceitei essa proposta, falei, é minha hora, né? Já estou há tanto tempo trabalhando para os outros, vou fazer para mim o que eu faço para os outros. E aí eu encarei esse projeto e nasceu a Danconde. Porém, no meio do caminho, quando a Danconde já estava toda formatada, com o imóvel alugado, com o espaço pronto, com as disposições de mesa, sistema instalado, pronta para sentar e trabalhar, as 2 pessoas que estavam envolvidas nesse projeto junto comigo declinaram, eu desisto. Eu falei, e agora? Vocês seriam em 3 sócios? Em 3, tinha um investidor, uma outra que seria sócia que entraria com a mão de obra e eu que iniciaria com a carteira, né? Eu chegaria com a carteira que estava lá comigo. E os 2 desistiram.
Um estava com problema de saúde, que foi um investidor. Eu falei, mas e agora? O que eu faço? Eu já divulguei para todo mundo, já falei para todo mundo que eu estou montando a minha, tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou encarar. E aí eu fiz um acordo com esse investidor na época de tudo que ele tinha investido para montar a empresa, o escritório. E nós sentamos e ficou X valor, beleza. Eu falei, eu assumo isso. Ele até achou que eu não iria conseguir na época. Ele falou, tá, tudo bem, vamos assinar. Me fez assinar um documento, redigido por advogado, tal, que caso eu não conseguisse honrar, eu teria que entregar a empresa para ele de novo, do jeito que estivesse no momento, com carteira de cliente, com tudo, tal. Mas ele, acho que acreditando que aquilo já não iria vingar. Ele acreditou que aquilo seria um investimento futuro para ele. Isso. Mulher, sozinha, mãe, solo, né? Ela não vai dar conta. A pressão vai. E aí, esse é o mal do mundo machista, né? Subestimar a mulher. Mas, enfim, graças a Deus deu certo. Esses condomínios migraram novamente comigo, já que estavam comigo desde 2004, migraram comigo, me deram a oportunidade de iniciar a Danconde em 2020 para 2021. E nós estamos no mercado aí entrando em 2024. Eu implantei todos eles, eu até parei um pouco em 2021 e 2022, finalzinho de 2021 para 2022, eu parei um pouco com a captação, porque eu prezo a qualidade no atendimento, eu não quero número. Eu não quero ser a maior em número de condomínio, mas eu quero ser a melhor naquilo que eu me proponho a fazer para o meu cliente. Então, eu prezo muito atendimento. Eu tenho um processo de trabalho dentro da administradora com as pessoas que eu tenho na equipe com relação ao tempo que ele vai se reportar. Ninguém é obrigado a saber nada de bate-pronto, uma pergunta, um e-mail, mas você é sim obrigado a dizer ao cliente que você está verificando e que dentro de tanto tempo que você vai atender nesse tempo, você vai responder. Porque eu não gosto de ligar numa empresa e ficar no vácuo, né? E ficar esperando e não ser atendida por ninguém, seja ela qual for. Que é o que eu costumo dizer. Então, o que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. Não dou para os outros, exatamente. Então, assim, se a pessoa me liga, um exemplo, eu tiro como exemplo, porque assim, às vezes algum aluno me liga, né? Professor, eu tô com uma dúvida assim, tal problema. É uma área muito extensa. Quem trabalha com condomínio fala assim, eu vou confirmar isso, que nessa semana aconteceu. Professor, o senhor já viu isso? A impermeabilização da caixa d'água, tal. Eu falei assim, bom, eu já ouvi falar, mas eu nunca realizei. Então, calma aí que eu vou buscar essa informação, vou falar com uma engenheira amiga minha, tal, vou ligar para ela, vou ver o que ela pode me ajudar, se ela conhece esse procedimento, e aí eu falo com você. Até amanhã, no máximo, eu te dou a resposta. E aí, catei o telefone, liguei para uma amiga minha, falei assim, preciso da sua ajuda. Você conhece esse tipo de serviço, assim? Danoso, faz o seguinte, pega o orçamento que ela fez, né? Porque vai estar discriminado, o tipo de material e etc. Vai estar todo o esboço do projeto, você manda para mim. Sim. Eu falei, perfeito. Aí você manda para mim que eu faço uma análise e envio para você, você passa a orientação para ela. Eu falei, aí eu fui, mandei a mensagem para ela. Ela levou 3 dias para me responder, né? Aí ela falou assim, professor, eu não fiz o orçamento ainda. Os moradores nem estão querendo fazer o serviço, eu ainda vou levar para a Assembleia. Eu falei assim, bom, então tá ok, mas na hora que você for realizar, você pega o orçamento, aí você me envia que eu já conversei, né, com a Bianca da Forbi, que é minha amigona. Nossa, você conhece? Você tá brincando? Ela vai vir aqui no sábado. É super parceira minha. Pode falar do meu nome para ela, Bianca vai lembrar? Não, a gente se falou ontem. Não, olha, ela vai ser uma das minhas patrocinadoras, né? Vai ser uma das patrocinadoras dos eventos aí que nós estamos. Bianca é fera. Eu sou suspeito em falar, né? Então, eu não posso falar muito, porque assim, ela tem uma moral muito grande comigo. Por quê? Porque eu ligo para ela, eu tô com tal problema, tá acontecendo isso, o que você acha? Eu tô com infiltração assim, tô com isso, tô com aquilo, preciso de um orçamento. Danúzio, vou te mandar o orçamento, tal, daqui a pouco tá chegando aí para você. Fechei essa semana 2 laudos de inspeção com ela para fazer um raio-x do condomínio inteiro antes de começar uma obra de impermeabilização, que eu tive um problema sério com impermeabilização num outro condomínio e que ela participou do finalzinho, que chegou aí para as vias judiciais.
E olha como, né, tudo começa numa obra e termina numa mesa de juiz, né? Numa mesa, justamente... Era só para resolver um problema. Mas no condomínio é assim. Mas por quê? Porque às vezes o que acontece... Olha a gente fugindo do assunto, né? Já saí da apresentação. A gente volta, lembra. Por isso que condomínio é uma coisa de louco. Às vezes a gente orienta, né? Eu costumo dizer, eu já coloquei o nome da Danconde. A Danconde nem é mais administração, na verdade, é assessoria condominial, porque a gente presta uma assessoria. É um serviço muito mais de assessoria do que de administração. Você está o tempo inteiro assessorando. Mas muitas vezes você fala, você leva a informação para o síndico, para o corpo diretivo, e na maioria das vezes por questões financeiras, outras porque realmente acham que não tem necessidade. E aí, essa resistência gera um problema da forma que está gerando agora. Né? Então, eu tive um condomínio com mais de 800 metros quadrados para fazer impermeabilização. Eu orientei a síndica a contratar a empresa da nossa amiga em comum. Falei, faça um laudo, faça um levantamento, veja se essa é a prioridade do seu condomínio, porque eles elencam as prioridades, né, os pontos mais críticos e te colocam um esboço que você tem que orçar, com o material que você tem que utilizar, eles são bem criteriosos. E aí eu falei isso para a síndica. Mas o meu conselheiro achou que não tem necessidade disso. Eu falei, essa empresa vai auditar o serviço da empresa que vai executar. A empresa de engenharia que vai te fazer o laudo, ela não executa, mas ela vai estar auditando quem executou. Mas eles têm engenheiro. Tudo bem, mas aí você vai falar para mim me auditar? Eu mesmo vou auditar o meu trabalho? Como é que você vai colocar? Como é que você quer colocar a raposa para tomar conta do galinheiro? Não tem como, né? E aí eles não quiseram contratar e essa obra começou. Quando a obra, antes da metade da obra, contrato já praticamente 90% pago, porque eles fizeram o pagamento por etapas e eles foram correndo até o máximo de etapas que eles poderiam chegar para receber. E a etapa maior para receber a última parcela, claro, estava pendente ainda. E aí começou, mesmo feito o teste de estanqueidade da água lá da manta, mais 7 ou 8 pontos de infiltração, vazando em cima dos carros, todo o entulho jogado no meio do condomínio. Se você entrar nesse condomínio, você pensa que você está entrando na faixa de Gaza, porque tá um terror. E o interessante disso, que a garantia que os condôminos, na grande maioria, e os administradores que estão dentro do condomínio, quando eu digo administradores, não a parte da administradora, sim os administradores, os próprios gestores, eles atiram no próprio pré. No caso da engenharia diagnóstica, falando de um modo geral, ela é um ponto de segurança para o condomínio. É um ponto de fiscalização da obra, onde você tem, inclusive, qualquer problema que ocorre, como aconteceu nesse condomínio, você tem um laudo para comprovar, você tem ali já a base jurídica para que você possa se defender caso essa empresa que está realizando a obra não tenha o quê? A seriedade de cumprir ali o que foi combinado. Agora sim, fechou um contrato. Tá lá no contrato, eu tô te vendendo uma manta com esse material, com esse serviço. Ok? Ok. Se hoje, agora, nessa situação que está, eu entro com uma ação, tudo bem, a empresa já foi notificada, acionei o meu escritório jurídico parceiro, né, que eu trabalho em parceria com uma advogada, e ela fez a notificação extrajudicial. Mas eu não posso cobrar nada além do que ele me vendeu. E o que ele vendeu, o que essa empresa vendeu, nem sempre estaria de acordo com o laudo, com o que o laudo apontou. Às vezes a necessidade do condomínio não é nada daquilo que foi comprado. E eu não tem onde brigar, não tem. Eu não posso culpar a empresa, porque ela vai falar isso aqui foi o que eu te vendi. Então, assim, hoje eu tenho poucas coisas que eu posso me apegar nessas cláusulas contratuais na parte jurídica para defender o condomínio. E graças a Deus a síndica reconheceu, falou, realmente eu deveria ter te escutado, deveria ter te ouvido. E aí, agora o que nós vamos remediar é fazer o laudo antes da empresa terminar a obra, porque depois que fechar vai ficar pior para quebrar. Fica. Então, vamos fazer o laudo agora. Eu tive uma situação em que eu tive que um amigo meu, né, advogado, ele chegou, inclusive um advogado de renome também da área condominial e tal, e a gente estava lá no CONAS, inclusive, nesse dia. Aí ele chegou e falou assim, eu tô com um problema assim, porque eu fui aluno dele, entendeu? E ele chegou para mim e falou assim, eu estou precisando disso, que eu preciso de um laudo para comprovar. Eu cheguei e falei assim, vem cá, catei ele assim, vem cá, professor, vamos ali. Aí eu fui, apresentei ele para a Bianca, né, da Forbi, levei ele no estande, que eles estavam lá nesse dia. Eu falei assim, Bianca, isso aqui é meu amigo,
é meu professor, é uma pessoa que é especialista na área, ele está com um problema assim, 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 professor, pode ligar para mim que nós vamos aí fazer o possível aí para resolver. Não, logicamente, como tudo que a Forbi faz, eu sou suspeito em falar, mas eu falo com muito orgulho porque assim, eu já eu indiquei, né? Eu como consultor, como assessor, eu já ofereci para vários clientes, né? Danús, eu tô com um problema assim, ó, liga lá para a Forbi, fala com a Bianca, pode falar com qualquer um dos meninos também, que eu tenho um carinho muito enorme por eles. Falei assim, ó, fala que foi indicação minha, que eles vão fazer um preço mais acessível para vocês, porque eles têm esse jogo de cintura, eles tratam o cliente de acordo com o que o cliente realmente precisa e de acordo com aquilo que o cliente pode pagar. Dá uma atenção fora de série. Sabe? Então, aí todos, um desses indicados, né, depois voltou para mim e falou assim, olha, eu fiquei muito satisfeito com o serviço prestado pela empresa que você indicou, tal. Eu falei assim, ó, eles para mim são mais do que uma empresa, eu vejo como uma família, porque é parceria mesmo. É uma parceria que diferente do mercado, eles não são assim, todo serviço que você me oferecer, você vai ganhar tanto. Eu falei assim, eu não sou gerente de vendas, né? Eu vendo parceiro. Quando eu falo meu parceiro, quando eu falo, um exemplo, a parceria que eu tenho hoje com a escola, eu não sou gerente de vendas, eu sou parceiro da escola, eu sou parceiro da Díssimos, eu sou professor, mas eu sou ali, parceiro, eu acredito, eu assumo responsabilidades e quando eu indico, eu também estou assumindo aquela indicação. Sim. E a Forbi é a mesma coisa, porque assim, você indica e você tem a consciência tranquila que o trabalho vai ser bem executado. É a melhor coisa, né, dentro de um condomínio. Quando te pedem uma indicação, eu costumo dizer muito isso, porque existe muito essa história de quererem corromper a gente, né? Da propina. Existe isso, é claro. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Não. O que eu mais recebo diariamente, indica a gente lá, tantos por cento é seu. Não quero. Não quero, eu quero que você vá lá, faça o seu melhor. E o síndico não me ligue para falar que a minha indicação não prestou. E eu ainda faço... Fica fazendo eu ficar correndo atrás de você. Então vai lá e faça o seu melhor. Sabe o que você faz? Reverte esse valor que você vai me dar em desconto para o condomínio. Eu falo exatamente a mesma coisa. Reverte isso em desconto para o condomínio. Você vai ganhar esse condomínio. A próxima vez que tiver qualquer problema que você tem alçada para atender, eles vão te chamar. Furtos em condomínios. Porque é engraçado isso, porque... já existe um entendimento, já pareceres, isso aí, que se não estiver na convenção que o condomínio é responsável por furtos, o condomínio não é obrigado a pagar um furto individual numa unidade. Tá. Mas há entendimento já em segunda instância de que o condomínio foi obrigado a ressarcir o morador que foi roubado. Por quê? Que para ele, o juiz, para ele condenar, né, ele vai juntar as provas, fazer a conclusão, tudo mais. E ele viu que houve uma falha no procedimento do condomínio. Então, no entendimento dele, ele fala assim, olha, o condomínio não é responsável, mas como vocês não fizeram a responsabilidade que era do condomínio fazer, então vocês arcam com esse prejuízo. Então são coisas novas que estão acontecendo. E que você pega, às vezes, um porteiro que trabalha muito bem, tem 30 anos aí trabalhando, se aposentou, continua lá trabalhando, ele não tem conhecimento disso. Então ele acha que fazendo as mesmas coisas, e isso é uma coisa que no treinamento, né, falo isso para você, para orientar todo mundo, não é só o porteiro, né? Como você falou, às vezes é um morador, vai lá e briga. Além do treinamento com o porteiro, é sempre legal ir numa reunião, né, quando tem reunião de condomínio e alguém especializado para dar essa palestra. A gente, quando faz esse curso, normalmente a gente já propõe, fala, olha, vamos lá, às vezes nem tem custo, dependendo do lugar, onde que é e tal. Porque quando você fala alguma coisa para o morador, olha, tem que registrar o nome de todo mundo que entra no condomínio. Mas isso aí, minha mãe vai entrar, ela tem que dar um nome? Tem. Aí você põe lá e põe o parecer, que o juiz deu nesse parecer, que era a função do porteiro, né? Identificar. Que ele põe até preposto do réu, né? No termo que ele usa, preposto do réu, que era o condomínio. Era a função dele registrar todo mundo. E ele não fez isso, uma pessoa estranha entrou e ele condenou. Então, tipo assim, mas isso é um incômodo, vai dar trabalho? Vai, mas você está amparado judicialmente. Olha, eu vou te falar uma situação aqui, de um condomínio que eu tive alguns anos atrás, faz um tempinho. Mas isso aconteceu. O filho de um morador, ele vinha sempre no condomínio. E em determinado momento teve um problema
de família lá, né? E ninguém tá sabendo. E aí o rapaz entrou em contato com uma das administradoras que eu trabalhei e falou com a pessoa que fazia cadastro lá e falou, olha, a partir de agora, tal, eu vou tomar conta do apartamento, meu pai tá de idade, não sei o que, altera os meus dados. Me manda por e-mail. Aí o cara fez um e-mail, colocou nome, RG, CPF, tal, não sei o que, e a pessoa fez a alteração. Cíntia, mas qual é o problema? Quem vai responder pelo apartamento é quem consta na matrícula, não é quem está lá no seu cadastro, né? Mas gerou uma série de transtornos. Passado um tempo, esse rapaz não morava mais no condomínio e ele chegou, não foi avisado que chegou porque é o filho do seu fulano e está sempre aqui. E ele agrediu o pai. Faltou matar o pai dentro do apartamento. E veio polícia, e foi um forfé, e aí o morador também não tinha comunicado à portaria que não era mais para deixar o filho entrar. A administradora recebeu um processo porque alterou o cadastro sem anuência do proprietário. Então é uma coisa muito séria isso. A gente fala para todo mundo, altera agora, põe no... Não, eu quero a escritura ou uma cópia do contrato de compra e venda, eu quero os documentos para que eu possa fazer a alteração. Senão eu não mexo. Eu sei que qualquer coisa que vai prevalecer é a matrícula, mas eu não vou mexer. Com autorização de quem que você alterou? Quem pediu? Então tem que estar tudo muito documentado. E essa questão de você registrar e do porteiro, muitas vezes o porteiro antigo é que causa mais problema. Porque ele já é antigo, ele já conhece toda a demanda, ele já conhece o filho do fulano, a mãe do ciclano, a diarista que vem todo dia, já pegou a mesa. Então ele vai facilitar a entrada. Só que em algum momento acontece uma intercorrência numa família, acontece uma situação que o porteiro não está tomando conhecimento disso. E aí ele facilita essa entrada e acontece uma tragédia dessa. É o hábito, né? Ele está habituado sempre a deixar entrar. Né? Então, assim, por conta de criar essa afinidade com os moradores, esse vínculo de amizade, a função dele fica prejudicada. Então a gente vê muito isso nos condomínios. Quando aconteceu essa situação, ficou muito registrado. Eu tenho um outro condomínio que está comigo até hoje e que tem uma ação por conta de dívida de cota condominial. O juiz não consegue citar quem é o proprietário, porque em determinado momento a administradora também alterou o cadastro. A gente não sabe, uma administradora lá de trás, em algum momento ela alterou o cadastro porque recebeu um e-mail de alguém. E o que acontece? A pessoa que consta na matrícula faleceu. Outras pessoas tomaram posse do apartamento e começaram a alugar. E um vendeu para o outro com não tem contrato inventário, de gaveta, não tem nada. Um vendeu, eu vendo para você, faço um contrato contigo, você compra, você começa a alugar. Aí você, depois de um tempo, vende para ele, faz um outro contrato. Tem um monte de contrato de gaveta. E o juiz não consegue citar ninguém. Há mais de anos esse condomínio, esse apartamento deve. Toda hora tem inquilino. A síndica foi avisar o inquilino de que o inquilino não poderia fazer uso do salão de festa, porque a unidade estava inadimplente, isso é de praxe. Aí a inquilina entrou com uma ação contra o condomínio, ganhou a ação, porque o juiz entendeu que a síndica não pode constranger a inquilina de usar a área comum. Área comum. Né? Mas isso a gente sabe que é feito. Você não proíbe de subir de elevador, você não proíbe de ir na piscina, você não proíbe, né? Mas salão de festa é a única restrição normalmente que tem nos condomínios, porque entende, o cara tá inadimplente, vai fazer festa, ainda vai trazer convidado, ainda tem custo de água, de limpeza, de uma série de coisas, e é aonde segura. Neste caso, esse condomínio tem sorteio de vagas e a pior vaga já fica reservada para essa unidade, que é a unidade inadimplente. Então, quem aluga já é prejudicado com relação a isso. E essa inquilina ganhou essa indenização do condomínio. Então, olha só o que uma situação que aconteceu lá atrás, ela de uma veio... má gestão, isso não aparece numa hora, velho. Não aparece. E ninguém que vê a gente cuidando de condomínio imagina que a gente passa por todas essas situações. Como a gente fala, como eu estava falando, de anotar. A gente fala isso, olha, tem que anotar por causa disso, por causa da segurança. Não, mas isso dá trabalho, deixa assim mesmo. Nunca teve problema. Sempre foi assim. Sempre foi assim, nunca deu problema. Assim. O mundo é como era em 80. É por isso que eu bato na tecla, né? Que não só nos cursos, né? Eu falo, hoje, 16 horas no mínimo para você conhecer o básico do básico do condomínio. Sim. Danúzio, mas 16 horas é o suficiente? Não é suficiente. Eu estou há 10 anos, eu conheço gente que está há 20 e que não sabe tudo de condomínio. Todo dia a gente aprende. Então, assim, você tem ali que aprender,
Tem. Então, assim, Danuso, você é aluno que é síndico, você que fez o curso de zelador, você vai continuar na área, você quer crescer? Vai se Então, especializar. vai se especializar. Ah, Danuso, eu me formei síndico, fiz o curso de 16 horas. Já tá bom? Não, não tá bom. Você vai ter que ter uma atualização constante, de acordo com o problema que você está passando. 16 horas é a cartilha, é o berço. É o berço. É o berço, é o pré-primário. Por quê? Porque você vai começar a aprender alguma coisa com 2 anos vivendo, estudando. Aí você pode falar, opa, calma aí, agora eu conheço um pouquinho de condomínio. Tanto que hoje já está tendo curso, inclusive o Sérgio Craveiro está fazendo uma MBA, né? É bom a gente fazer, já fazer essa. Aí o professor Wander Andrade também tem, eu sou formado pelo professor Wander, né, no curso de MBA de Direito e Gestão Condominial. O Sérgio Craveiro está fazendo, está sendo lançado uma na PUC. Sim. E agora o professor Wander também tá colocando o curso de tecnólogo em gestão condominial. Então, assim, o professor Wander já está colocando o curso tecnólogo e esses dias eu já vi que já tem uma outra universidade também colocando isso. Ou seja, será que daqui a alguns anos a profissão de síndico será reconhecida? Será que vai acontecer o que aconteceu na contabilidade lá atrás? Que aconteceu isso, eu sou contador, você não precisava de ter um ensino superior. E o que aconteceu? Quando legalizaram, transformaram a contabilidade em curso técnico e exigiu que todos tivessem o curso técnico. Aí existe a questão do direito adquirido, né? Ou seja, aqueles que já atuavam na contabilidade receberam esse certificado do ensino superior. Então, assim, eu acredito, é uma coisa que eu acredito muito, porque eu já venho falando isso há 4 anos. Porque a partir do momento que o Conselho Regional de Administração começa a querer limitar e andam multando síndicos por causa disso. O Cresce também tem ali por direito a administração de propriedade particular. Então, eles também estão querendo. Então, assim, cedo ou tarde... Vai acontecer. E tem que acontecer. E vai acontecer. Tem que acontecer. Porque enquanto não acontece, a gente, infelizmente, vai se deparar com profissionais, né, que vão se titular porque querem ser síndico profissional. Vai afunilar, né? E aí vai ficar mais fácil até de você... Digamos assim, vai ficar um mar menor para você procurar os melhores ali, né? Os mais idôneos. A pessoa vai ter que se especializar, de qualquer forma, quer fazer isso, vai ter que se especializar. Vai ter que buscar conhecimento. E por pior que ele seja, muitas vezes, na gestão, porque o cara não é porque tem médico ruim, ele fez faculdade. Tem advogado ruim, ele fez faculdade. Diploma. Né? Então, não vamos dizer que porque vai ter uma faculdade, porque vai ter um ensino superior, porque vai ter qualquer outra... Isso vai tirar... Né? Vai ter o cara que vai usar dessa especialização, inclusive, para faturar mais em algumas demandas que a gente sabe. Né? E que não é a prática correta dentro do mercado, que isso realmente suja o mercado condominial. Administrador é mal vista, síndico é mal visto, e tem muita gente honesta no mercado. Muita gente. E são os menos valorizados, por incrível que pareça. É um serviço injusto. É um serviço injusto, porque normalmente eu conheço vários síndicos que são exemplares. Uma administradora fizer alguma coisa que recentemente nós ouvimos aí uma notícia. Olha, mas escalabrosa, olha o que eles fariam. Olha lá, eu vi vários síndicos. Cíntia, você viu? Eu falei, vi, tô tranquila. Como se tiver. Porque assim, a gente tem a consciência muito importante limpa. falando disso que eu acho, para mim, é minha prática. Jamais conta pool. Jamais. É uma das perguntas que eu ia fazer. Jamais conta pool. Eu toquei no assunto porque a gente falou dessa situação dessa administradora. Cada condomínio com a sua conta individual. No banco escolhido pelo... Claro que eu tenho minha preferência de banco por questão de atendimento. Mas não tem a vantagem facilidade, né? Praticidade do dia a dia. Condomínio, às vezes tá faltando ali, vai entrar no outro mês. Eu não acho legal. Não é claro. Não, eu não estou falando que a prestação de contas não fica clara. Quem usa alega sempre alguma coisa. Não, a gente tem porque facilita nisso, um ajuda o outro. Se você achar um condomínio, eu vou te falar aqui agora, se você conseguir achar um condomínio que saiu de uma administradora que tenha conta pool, sem nenhum débito com essa administradora, eu tiro meu chapéu para você. E olha, eu vou até mais distante, saem devendo. Eu ainda vou mais distante. E dívidas altas.
Eu tive esse questionamento em sala de aula com 2 professores, com 2 alunos, com 2 advogados, e um defendendo não só a autogestão, como defendendo a conta pool. E eu falei, a conta pool só é vantagem para o banco, é por isso que ela dá algumas vantagens, só é vantagem para o banco. Tá? Mas assim, eu não vi nenhum condomínio que tenha ficado satisfeito com isso até hoje. Então, não assim, tem transparência na prestação de contas. Exatamente. Não eu tem. falei assim, eu não aconselho para nenhum aluno meu o uso de Imagina conta na pool parte administrativa e nem disso aí. Como que autogestão. você vai dividir isso E aí? nem autogestão. Por quê? Porque o síndico, ele tem, é como eu ensino em sala de aula, o síndico ele tem que ter um escudo. E o que é esse escudo? Esse escudo é o amparo legal. A partir do momento que você contrata um terceirizado para executar determinada tarefa, esse é seu escudo, é o contrato que você acaba de assinar. Porque caso venha a ocorrer algum dano ao condomínio que você seja responsabilizado, você pode sim mover uma ação de regresso contra aquele profissional e ser ressarcido e ressarcir o condomínio. Então, tudo que você faz, todas as ações que você deve tomar, sim, você deve estar amparado legalmente. Veja, sim, se, vamos assinar o contrato, vamos fazer o contrato. Eu não gosto, eu não atuo com conta pública e nem faço autogestão. Justamente por causa disso. Porque toda vez que você toma uma decisão, é você o responsável. E se você pegar um mau profissional para assumir aquela responsabilidade e você não tiver um amparo legal, você vai ser responsabilizado e não vai conseguir responsabilizar quem cometeu o erro. Exatamente. Então, assim, mantenha-se sempre com o escudo levantado. Outro detalhe, né, que a gente estava falando disso, essa parte de prestar assessoria jurídica, que nem a gente estava falando tanto num processos administrativos, né, trabalhistas, essas coisas. Vocês acompanham, vocês prestam esse serviço? Eu tenho um escritório que é parceiro nosso, de não vocês. Fica dentro não é da de administradora. vocês. Não, eu não gosto de vincular. Advogado, administradora e funcionário de prédio, de condomínio, é prerrogativa de síndico. Ele escolhe a equipe que ele quer trabalhar. O síndico só não pode escolher o corpo diretivo, porque aí todo morador tem direito a se candidatar, a ser conselheiro, a ser subsíndico. Agora, a equipe que ele contrata, ele tem prerrogativa para escolha. Ele pode trocar de administrador, ele pode trocar de advogado, ele pode trocar e não precisa de passar por assembleia. Eu já cansei de falar. Falei assim, se você não confia, como é que você vai trabalhar? Você tem que ratificar essa contratação numa assembleia assim que acontecer. Então, eu tenho um escritório que é parceiro de uma profissional que eu confio, que ela me presta um serviço bacana, não só da parte de cobrança, de cota condominial, mas qualquer outra situação dentro do condomínio. E até quando eu tenho alguma dúvida, doutora, tô passando isso num condomínio, Cíntia, assim, assado, né? Eu não sou advogada e ela me presta assessoria. Então, eu tô bem tranquila com ela. Porém... Sempre a mesma que você já tem, essa parceria? Sim, mas eu tenho condomínio que tem um advogado mas dele sua indicação, a minha indicação pode falar também o nome dela? Doutora Gisele. Isso. E Belarmini, o escritório. E se você quiser, depois você vê com ela, a gente põe na descrição também o contato dela, de todo esse pessoal que quiser. Ela me assessora, a maioria dos meus síndicos trabalham com ela, mas tem sim, para dizer, eu tenho. Né? Eu tenho que ter esse trabalho, eu tenho que ter esse serviço para oferecer. Tá na minha proposta, tá no meu contrato, eu tenho que ter alguém que preste serviço. Mas não tem obrigação nenhuma do condomínio fazer qualquer tipo de trabalho com a doutora. Pode criar qualquer tipo de vínculo. E eu quero te parabenizar por isso, sabe por quê? Porque assim, independente de eu ser da área jurídica tal, e estar ali inserido, dificilmente hoje, inclusive na Comissão de Direito Condominial, né, da OAB, já foi citado esse problema várias e inúmeras vezes, de administrador oferecendo serviço jurídico, assessoria jurídica, escolas oferecendo assessoria jurídica, e isso vai contra o Estatuto da OAB. Né? Aí infelizmente. A OAB, infelizmente. E para mim a OAB não devia nem existir, porque é inconstitucional. E aí o que acontece? As administradoras usam, né, essa ferramenta como um diferencial, mas o advogado ele está ali vinculado diretamente aí dentro da administradora. Isso na verdade, isso é prejudicial. Dizer, é uma venda casada. É uma venda casada e é justamente isso. Eu acho que então por isso que eu tenho que te dar os parabéns, justamente porque você já se mostra diferente do que está aí no mercado.
Tá? Então, assim, eu não poderia deixar isso passar É uma regra, né? vão, Legislações a gente já tem que ser obrigado a seguir, mas eu particularmente não concordo com esse parecer da OAB, porque eu acho que é uma coisa que a OAB quer decidir se você pode pôr um corpo jurídico lá ou não. Não, a questão não é essa do corpo jurídico. O que eu não posso é impor. Sim. Pôr eu posso, eu não posso impor. Eu acho que eles não deveriam... legislar sobre isso. É super polêmico, justamente por quê? Porque quem vai fazer o parecer jurídico é o advogado. Só ele tem esse conhecimento. Ele tem essa prerrogativa dentro do estatuto da OAB. Aí, a partir do momento que a administradora oferece esse serviço, ela não é a figura do advogado. Isso acontece quando você tem o atraso da cota condominial. Eu já tive problemas sérios. Eu não a Danconde, em outras administradoras que eu trabalhei, e não trouxe isso para a Danconde. A Danconde, ela nasceu no mercado justamente com essa visão do que deve e do que não deve. Eu vim tirando. Isso aqui eu vou carregar dessa, aquilo ali eu vou carregar daquela, isso aqui eu não vou carregar de nenhuma. Agregar só as melhores qualidades para fazer muito dos processos que eu tenho hoje dentro da Danconde, ele é uma cópia praticamente, porque o mundo é isso, né? Mas é uma experiências bem-sucedidas. Experiências da última, principalmente da última administradora que eu trabalhei, porque eu vi que os processos funcionavam. Porém, tem uma situação que já aconteceu, inclusive nessa última administradora, e um condômino, lá o advogado era sócio da administradora, né, irmão do dono, e eles eram sócios, e ele estava ali dentro de todas as situações. Então, ou seja, chegou um condomínio aqui, eu já faço a carta de subestabelecimento do outro advogado para esse daqui, porque tudo tem que ser feito aqui dentro. Isso é imposição, no meu ponto de vista. E o síndico, muitas vezes, por comodismo, ele nem vai, tá bom, nem vou procurar outro, fica aqui mesmo, entendeu? Aí vira uma situação estranha. Quando o condômino atrasava uma cota condominial, questão às vezes de dias, 10 dias, 15 dias, sendo que o boleto dele já dá 30 dias para ele pagar. No próprio boleto. Claro, ele vai ter os acréscimos, juros, correção, multa, de acordo com o que determina a lei, mas ele tem 30 dias para pagar. Passou disso, ele já não consegue mais emitir uma segunda via dentro do portal da administradora. Ele tem que ligar lá e solicitar essa segunda via. Mas ele está com uma cota em atraso. E aí a pessoa da cobrança vai gerar uma segunda via de boleto para ele e já coloca lá 10% de honorários. Honorários de quê? Teve ação de cobrança? Tem processo? Não tem. Quem está cobrando esse honorário? Se nem passou, quem está atendendo o cara é o cara lá da cobrança, do departamento de cobrança, é o atendente. Às vezes era eu, como gerente, que eu ia lá no sistema e gerava a segunda vez. Já o sistema já fazia a cobrança. E aí o que aconteceu? Um belo de um dia, um condômino entrou em contato com a administradora e questionou, e eu quero o meu valor de volta. E teve um bate-boca lá, tal, e o advogado, não, mas não, você nunca entrou em contato comigo. Eu nunca recebi uma cartinha de pelo menos uma extrajudicial, que ainda não é um processo de cobrança. Eu nunca recebi. Eu pedi uma segunda via do meu boleto. E se você não devolver o meu valor, eu vou falar isso para todos os condôminos e você vai ter que devolver de todos. Ele devolveu. Tudo aquilo que ele havia cobrado de honorários no boleto desse cara que tinha questões de atraso. A partir do momento que você tiver uma procuração do síndico do condomínio para entrar com uma ação contra a minha unidade por débito, aí você vai me cobrar honorários, taxas, custas e o que mais tiver que ser cobrado. Fora isso, não. Então, infelizmente, isso é uma questão que está no meu contrato. Eu coloquei como cláusula contratual. Que, infelizmente... Enquanto houver até a cobrança extrajudicial, não há cobrança de honorários. A partir do momento que ingressou com o processo, é por conta do inadimplente assumir todas as custas processuais. E eu te parabenizo mais uma vez, porque, sinceramente, estou surpreso, estou muito satisfeito com o olhar de síndico. Realmente, eu estou muito satisfeito com o seu trabalho. Sabe, tá de parabéns, eu falo isso assim. Inadimplência é uma coisa... É difícil hoje você ver... a minha luta hoje é justamente com isso, é com transparência. Porque eu vejo hoje no mercado, né, um cooperativismo embutido em tudo, né? E ganha muito com isso. É meu parceiro. 10% aqui, 10%. Não é meu parceiro. Você tem um condomínio, vou citar um condomínio que é de Guarulhos, que ele é muito grande, ele tem, parece que 22 torres, é uma cidade. Aí você imagina, não, né? Eu não recordo agora o nome. Não. Mas tem os pontos positivos e os negativos, né? Então é melhor não falar. Mas assim, ele tem mais de 22 torres, é uma cidade. Mas você imagina um condomínio com mais de 22 mil unidades? 10% de cada um.
10% de cada um, quanto dinheiro movimenta? Então, e justamente não só um nesse condomínio, monta tudo, faz a soma de todos, mesmo que você não tenha um condomínio nessa proporção. Sim. Vários menores, né? Sim. E eu tive esse questionamento de vários, olha, mas era uma briga dos síndicos. O cara tá falando aqui, às vezes um condomínio vai de R$1.000 por R$100 de honorários, porque atrasou. Acontece, gente. Você sabe qual é o problema? Ele já vai pagar a multa, ele vai pagar. Agora, para quem que então ele tinha que pagar esses honorários? De quem que é esse débito? Realmente Aonde Para tá, quem vai? Aonde é que Quem tá é o prejudicado faltando nisso? esse dinheiro? Quem é o prejudicado? Onde está faltando esse dinheiro? É no caixa do condomínio. Então tinha que pagar honorários pro condomínio. Pro condomínio ele vai pagar juros, a multa, a correção monetária, tá lá dentro do boleto dele. O que ele prejudicou o advogado da administradora em atrasar o condomínio dele pedir uma segunda via? Para isso eu digo, crie regras de cobrança. É com 30 dias que vai para o jurídico? Então manda para o jurídico e já... Aí beleza. E o jurídico já vai com tomar 60? conta com todas Manda as com 60. providências Com 90? Cria regra de cobrança, a sua administradora é obrigada a cumprir a risca ali. Todo mês ela vai pegar o relatório de cobrança, ver, esse aqui já está com 2. Tem nem papo. Por quê? Por que não tem nem papo hoje em dia? Porque já tem regra. Já está no sistema. Tem regra, o cara já recebeu a ata e o meu sistema, por exemplo, 5 dias de vencimento ele começa a disparar e-mail para você te avisando. Seu condomínio venceu há 5 dias, seu condomínio venceu há 8 dias, seu condomínio venceu há 10 dias, seu condomínio venceu há 30 dias. A partir de agora o senhor entra em contato com a administradora para pegar a segunda via. Toda hora você está sabendo que seu condomínio venceu. O meu sistema ele já vai te avisando. E todos os outros. Tem outros sistemas que eu já trabalhei com o GoSoft, tem outros que fazem a mesma coisa. Ou seja, não Né? existe uma desculpa Ainda assim, para justificar. Ainda assim, antes da ação, você ainda manda uma carta extrajudicial para que a pessoa se manifeste em 72, 48, uma semana, sei lá. Você determina ali o prazo que ele vai se manifestar. Não se manifestou? Ação. Deixa isso muito claro e definido numa ata de assembleia. Se não tiver na sua convenção. Mas na sua opinião, pessoal, lógico, isso cada condomínio faz sua regra da data. Qual que seria uma data limite? 3 meses. 3 meses. Você acha que é uma data Por quê? justa e... O condômino, todo mundo pode passar por qualquer situação. Sim. Isso é para mim, para você, para qualquer um. E o condômino, o primeiro mês atrasou, às vezes a pessoa está ali, né, com N problemas, com N situações, mas 3 meses é um tempo viável que ele pode procurar o corpo diretivo. Ele pode conversar, ele pode apresentar, justificar o que aconteceu. Ele tem um tempo para se organizar. Né? Eu vou me organizar de tal forma. Então, eu acho que é o suficiente para você deixar ele numa zona de conforto para que ele se manifeste. O que acontece muito é que ele não se manifesta. Ele vai empurrando com a barriga até que alguém se manifeste. Aí o meu filho... tá devendo. Estão batendo na porta dele, né? que não veio. Aí é a hora que não veio a cartinha da. Tá bom, vou fazer Vamos ver o que dá pra fazer. Que dá pra fazer. Mas normalmente ele não se manifesta. Mas eu acho que 90 dias é um prazo. Lógico que isso aí quem define é a convenção. Isso depende muito também do caixa do condomínio. Às vezes você vai deixar 90 dias. Por quê? Você cria lá, lembra lá da previsão orçamentária? Você cria uma previsão orçamentária. Mas hoje tem solução para isso também. A CTZ é a solução para isso. Você vai pagar. Isso é custo. É um custo, mas já resolve bastante. Muitas vezes. Eu usei para rescisão, usei para obra. O Nilson é meu parceirão com relação a isso. Porém, se ele garante a inadimplência, eu não vou receber líquido ali. Desculpa, eu não vou receber bruta a minha receita. Eu vou ter que pagar essa empresa. Então, se eu tenho uma vida financeira saudável, eu consigo ter essa régua de 90 dias. Se eu tenho um condomínio muito justo, talvez 90 dias sem um condômino não pagar, já vai me afetar as minhas obrigações. Então já não dá para ser 90. Então tem que dar uma analisada no perfil do condomínio. E o que você acha hoje em dia, lógico, na sua visão, tanto da sua empresa hoje como das outras, a taxa de inadimplência é muito grande, está sempre na mesma proporção, subiu, aumentou, pandemia. Olha, por incrível que pareça, na pandemia não houve esse aumento de inadimplência nos condomínios. É um mito, esse negócio é um mito. Não houve isso. Muita gente, teve algumas empresas quebradas, teve uma demanda aí, mas muita gente conseguiu manter os seus empregos home office. Então, assim, não houve essa discrepância, não. Os condomínios que eu administro não têm uma inadimplência muito alta, até porque a gente está sempre sinalizando. Quando eu vejo que já começou a sair o cara não está dando muita atenção para os e-mailzinhos que ele tá. A gente já entra com uma notificação por e-mail, notificação já para inibir, né, que não chegue nesse ponto, porque quanto mais cotas em aberto, mais dificuldade a gente vai ter para negociar. Exatamente. Então não pode deixar.
Tem aqueles casos que são crônicos, que você sabe que o seu José vai... Perdão, o seu vai José. trazer. Nem sempre o seu José é o inadimplente, mas... Aquele O fulano de senhorzinho tal. lá é o fulano, ele vai sempre ser o devedor. Vai sempre estar em atraso, mas sempre. vai pagando. E tem aquele que vai pagar um mês, vai sempre do mês anterior. Mas assim, eu não tenho. Graças a Deus eu não tenho casos assim. São aquele que eu te falei, que até hoje o juiz não conseguiu citar. É um caso que eu tenho há muitos anos e está no jurídico. Então já não tem mais o que fazer, a justiça já tomou conta. Vai perder o imóvel. Né? E eu tenho, seja quem for o dono, vai perder o imóvel. Uma hora vai perder. Isso aí vai para leilão. E um outro caso que eu tenho de um condomínio aqui do centro da cidade, que tem um lá também que é bem... E não adianta, você fala. Aí ele aceita o acordo. Aí ele aceita o acordo para poder empurrar com a barriga. Quando vence a primeira, ele já paga já não paga mais. E isso ele vai ganhando tempo, né? Então vai chegar uma hora também que a conta vai chegar para ele. Vai chegar e aí mas não vai eu não mais. tenho. Mas é uma coisa, deve ser uma das coisas mais difíceis de lidar, né? Dentro da administradora com o inadimplente. Porque, primeiro, cobrar já é chato. Segundo, que você não sabe os problemas da pessoa. Por isso que a gente usa muito da automação, né? Manda o sistema avisar, a cartinha avisar, não tô falando... Para que a gente chegue a entrar em contato mesmo, é porque já está nas vias de jurídica e a advogada que vai usar o advoguês dela lá para poder persuadir o cara para pagar. Antes de entrar com alguma coisa, vamos sentar e conversar, ver o que pode fazer. E aí fica imparcial com a gente, né? A gente quase não interfere muito. Depois que entra na parte jurídica, aí, né, a administradora já cumpriu, né, as obrigações dela ali, ela já fez o que podia ser feito, um acompanhamento. Você está pagando o boleto do acordo, né? Que foi feito, isso aí a gente tem que fazer. É mais ou menos isso mesmo. Mas eu não tenho, não, graças a Deus. E o inadimplente, normalmente, ele é o cara que é mais difícil de lidar. Por ele estar com débito e tal. E eu costumo dizer assim, até para o pessoal que trabalha comigo, cuidado com o atendimento com o inadimplente. O inadimplente de hoje é o síndico de amanhã. Tome muito cuidado da forma que você vai tratar esse cara. Nossa, né? Isso me às traz vezes alguns uma situação... não que eu tenha que me... outra coisa que eu vou deixar bem claro. Eu não me corrompo, eu não administro condomínio para síndico. Eu não administro condomínio para síndico, eu administro para o condomínio. Para o condomínio. Hoje você está síndico, amanhã é outro. Por exemplo, eu quero pintar a fachada, Cíntia, de rosa. Porque você é o síndico, vai lá, passa a brocha lá, rosa, pinta lá, pinta vai. Rosa. Não, você tem que partir para uma assembleia, você tem que escolher a empresa numa assembleia, verificar seguro dessa empresa, a parte trabalhista dos funcionários que vão estar dentro do condomínio. Tem uma série de coisas aí que a gente sabe que envolve isso. E tem isso para fazer. Eu já tive síndico, por exemplo, que uma vez me falou assim: Cíntia, eu quero fazer da minha sacada, uma sacada comum, eu quero colocar a churrasqueira, quero levar para a assembleia para colocar a churrasqueira. O que você acha? Eu falei, eu acho que não. Eu falei, acho não, eu tenho certeza que não. Você já imaginou, num domingão, 4, 5 moradores resolvem colocar uma churrasqueira na sacada e aquele fumacê tomando conta do condomínio? Não é uma área gourmet, ela não foi projetada para isso. Você não tem uma sacada gourmet. Você tem uma churrasqueira, um ambiente. Mas você vai para lá e passa um morador, é perto da piscina, você tem que servir. É o ambiente que você tem. Então você deveria ter procurado, ele foi projetado para isso, você deveria. E ela ficou meio assim, mas poxa, eu sou a síndica. Eu falei, não interessa. A sua opinião como síndica diverge da minha como administradora. E ela levou isso para a assembleia. Sei que começou a votação, uns sim, outros não, aí até que surgiu a fatídica pergunta. E a administradora, acha o que disso? Eu tava quietinha. Eu falei, não pergunta. Eu falei, vocês querem saber não me mesmo? Pergunta, não Na me hora pergunta. que eu falei, eu vou responder. E olhei para ela e falei, eu vou responder. E é essa a minha avaliação. E eu não estou falando aqui porque é essa síndica ou aquela síndica. E a síndica anterior, eu tinha tido uma questão com ela também por conta de um funcionário que trabalhou e ela queria que o funcionário fizesse a jardinagem e eu fui contra. E ela achou que eu fui contra porque ela já não era mais síndica, ela era do conselho. Quando ela viu essa situação da churrasqueira acontecer, aí ela falou, hoje eu entendi seu posicionamento. Eu falei, demorou. Então ela achou que porque ela saiu de síndica e ela estava no conselho, ela foi falar que o funcionário tinha que fazer jardim. Eu falei, não, isso não faz parte das atribuições dele. Para isso existem empresas de jardinagem. Ele nem é obrigado a saber poda, a saber plantar, cuidar de praga, inseticida, tem veneno. Para mexer com jardim é uma outra pegada. Né? Então você tem que ter uma empresa. Ele ir lá, tirar as folhas que caiu, fazer uma limpeza, é uma coisa. Agora ele cuidar, fazer jardinagem, mas nós vamos pagar a parte. Quem paga errado, paga 2 vezes. E aí naquela época ela ficou...
Quem paga mal, paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Ela ficou contraditória comigo e ela achou que eu tinha sido contra, porque agora ela não é mais eu não sou mais síndica, ela não veio ao meu favor. Quando aconteceu essa situação da churrasqueira, que era a síndica que tinha assumido, aí no final da assembleia ela falou, eu queria te dar os parabéns. Porque hoje eu entendi a sua postura. Eu falei, eu não administro para síndico, eu administro para... Hoje é você, amanhã é o outro. E eu tenho que ter uma conduta reta. Eu tenho uma linha a seguir de trabalho. Qual é a minha linha? Código Civil. É quem manda. Convenção e regulamento interno. Acabou. Essa é a minha conduta. Vai doer ou não vai doer. E eu não estou aqui para falar o que o morador quer ouvir. Você sair dessas linhas, dessas 3 linhas aí que você falou, você já está... Acabou. E muitas vezes... E nem sempre o síndico vai me ouvir, mas eu vou registrar que eu avisei. Na grande maioria das vezes eu falo isso, porque às vezes a gente... deve acontecer muito com você também, até para condomínios que você não presta serviço, que é justamente isso. Eles pedirem uma consultoria, uma assessoria, você determinar, explica tudo, mas no final da história eles nunca seguem. O que eu faço? Né? E-mailzão. Assim que eu termino uma reunião dessa, que eu percebo que tem assuntos que... polêmicos, que podem deixar a desejar. Conforme reunião realizada na data tal, a administradora foi convocada, foi sugerido isso para tal item, isso para tal coisa, tudo documentado. Porque amanhã, se não é mais aquele corpo diretivo, tem uma... Mas por que a administradora... Eu fui questionado uma vez numa reunião, porque estavam pagando hora extra para um funcionário, um zelador, exorbitante, e todo mundo começou a questionar o síndico no meio da reunião. Aí, de novo, a tal da pergunta, mas cadê a administradora que não orientou? Aí, tá aqui o e-mail que eu mandei para o síndico. O síndico me olhou, falei, me desculpa, mas eu sou obrigada a falar, porque agora perguntaram. O dedo apontou para mim. Tá aqui, eu orientei na data tal, eu enviei o e-mail, senhor fulano de tal... Não, esse procedimento com relação ao pagamento de hora extra não está de acordo com... E fora que a CLT diz 2 horas por dia. Você não pode exigir que o funcionário faça mais do que 2. Exatamente. Então tá lá, é lei. Se tem lei é para ser seguida. Então eu costumo documentar tudo. Foi um aprendizado muito grande que eu adquiri nesses anos. Tudo por escrito. Que é o que eu, e eu aviso o síndico antes de eu ir para uma assembleia. Isso de documentar é uma coisa que a gente fala também no curso aqui, principalmente para o gerente predial, esses cursos, né, nem precisa tanto. Mas para o porteiro, documentar. Que nem você falou, eu não sou a favor do livro de ocorrência e tal, na portaria e tal. Ele tem que ter algum meio de... Na mão dos moradores. Então, se for um documento que fica ali... Nem que seja... por e-mail ou por aplicativos, né? Que você usa, qual que você falou mesmo? Superlógica e tal. Tem que ter. E eu vejo isso, eu sempre falo, bato nessa técnica, vocês têm que escrever tudo que acontece, você tem que documentar. O que não está no papel não está no mundo. Não adianta, mas eu visei e falei para quem, falei para fulano. Não, tem que estar no papel, você tem que ter um meio. E outra coisa que eu cobro sempre, no aplicativo, não sei, né, como funciona, no livro você vai dar um visto, sei lá, o síndico cada semana, uma vez por semana ele pega o livro para dar pelo menos dar um visto para ele saber que tá lá, ele documentou, foi registrado e ele teve a ciência do fato, ele deu o visto, cobra esse visto. Isso é importante, que o pessoal tem preguiça, né? Tem preguiça de escrever. Aí e aí quando acontece o problema, você quer remediar. Se você for trabalhar nessa área, voltada a condomínio, e tiver preguiça de escrever... Mas antes, entrega de encomenda. Mas eu deixei para fulano entregar, o negócio sumiu, o morador não achou. Isso é uma coisa, um problema grave. Reclamação isso é principalmente do Mercado Livre, né? Eles põem lá que já entregou, avisa o morador, olha, entregou. E não chegou. Aí o cara fica cobrando lá, o porteiro. E aí, chegou? Fora de geladeira, que passou do prazo, que ninguém avisou. É uma ação, né? Ninguém sabe quem recebeu. Eu sempre falo, né? Produtos perecíveis, né? Não receba produtos perecíveis. Porque... Com relação a receber coisas... Eu tenho um condomínio que é meu ainda hoje, desde também lá de trás. E eles acabaram agora, recentemente, de pagar uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista chegou ao ponto do oficial de justiça ir ao condomínio para penhorar o elevador, que é a única coisa que tem dentro do condomínio, por conta dessa dívida. E a síndica que assumiu o cargo, ela só soube dessa ação trabalhista quando esse oficial de justiça abordou ela no condomínio para entregar essa notificação. E aí fomos puxar o que aconteceu, que chegou nesse ponto, que perdeu a revelia, não apareceu ninguém fez nada. E aí a gente foi entender. O porteiro terceirizado que trabalhava lá, ele falou para o síndico anterior que ele ia entrar na justiça.
Aí o síndico deu uns tapinhas nas costas dele, fez amizade. Não, fica aqui, a gente vai manter você aqui no condomínio e tal. Mudou. Mas era terceirizado. Era terceirizado. Aí o que ele fez? Você não tá gostando dessa... Olha só, olha a conduta do síndico. Você não tá gostando dessa terceirizada X? Peraí, nós vamos fazer cotação com a Y e você vai pedir demissão dessa, você migra, mas você continua sendo nosso funcionário aqui. E foi feito esse trâmite. Mas ele já tinha entrado contra o condomínio com aquela primeira. Ele colocou no polo passivo. E aí ele pegou e prometeu pro síndico, já que o síndico era tão amigão, não, tá bom, eu vou retirar essa ação. E não retirou. E ele, como trabalhava no condomínio, ele vinha recebendo as notificações da justiça. E escondendo e sumindo. E o síndico, por sua vez, inocente, porque como que recebe a primeira notificação, sabe que o cara já entrou com a ação e vai acreditar que o cara suspendeu o processo, cancelou, fez sei lá o quê. Nunca foi verificar. Nunca foi verificar e acreditou na conversinha de bons amigos. Eu acho que tinha muitas coisas aí, né? E aí, quando a síndica atual assumiu, esse cara estava lá dentro da portaria, olha só, estava dentro da portaria, o oficial chegou... Ele não entendeu do que se tratava e acabou chamando a síndica porque o oficial queria falar, ele achou que era uma outra situação. E era sobre isso. A síndica disse que olhou para a cara dele. É o senhor que está entrando com a ação? É isso mesmo que eu estou entendendo. Ligou na terceirizada. Tira essa pessoa daqui agora. Retira esse funcionário daqui agora. Fizemos um acordo com o advogado da outra parte. Conseguimos um acordo para parcelar. Nada de diminuir o valor, nada. Mas... pelo menos parcelou para não ter nem o bloqueio da conta, nem a penhora do equipamento do elevador. E você pode falar o valor, mais ou menos? Foi R$75 mil. E a síndica atual, ela pensou em mover uma ação de regresso contra o síndico anterior? Pensou. E aí é que a gente se depara com a falha na justiça. E também com a dificuldade... Não conseguiu? Não consegue, porque a advogada até instruiu, ela falou que se ele provar, por exemplo, que o apartamento dele é único, ele não perde nada, que ele pode alegar que ele nunca soube de nada e que realmente o funcionário que sumiu com todas as notificações e que ele não sabia. Nós pegamos essa conversa dele de dizer que chegou a receber a primeira e a gente enfatizou isso numa reunião que a gente fez com o conselho e que a gente chamou ele para se justificar. Porque quando a gente levou para a Assembleia, ele fala que ele nunca foi notificado. Não, mas eu nunca recebi, não. Realmente deve ter chegado outras que o rapaz lá deu fim. Mas não tem como provar que ele não recebeu. E para a justiça, não interessa quem recebeu. Basta ter lá a assinatura. Então não interessa se foi ele legal, ou não. Né? Foi entregue e acabou. Se ele tivesse recusado, mas ninguém ia recusar. Mas se alguém aceitou, vai ser. Então não teve nada para ser. Ela é doida com isso. Ela todo dia ela remoe isso até hoje. O estranho disso já começa por causa que... Peraí, você não gosta dessa terceirizada? Nós vamos trocar terceirizada por causa de um funcionário? É muito... E vamos manter você? Manter você? Nossa, sabe, eu vejo, apesar que assim, para quem está na área condominial, a gente fala assim, isso é um absurdo, mas a gente sabe que tem coisas muito piores por aí e que infelizmente... Isso, eu vou contar aqui, nós vamos ficar aqui uns 4, 5 dias. Isso, exatamente. Mas esses casos são muito interessantes para o síndico, principalmente o síndico novo, né, que está aprendendo a ver isso aí. Não imagina ele olha, imagina que pode acontecer um negócio desse. Mas... Não, gente, mas quando você me fala um negócio desse, eu falo. Eu conheço histórias escabrosas assim que realmente é difícil da gente conseguir. Isso que você falou já me deu a deixa para outra parte. Você falou que a maioria dos seus condomínios são portaria remota, né? Isso. Era futura, né? Isso. Vou até convidar ele, se um dia puder vir aqui para a gente trabalhar. Se você puder fazer essa intermediação pela gente, a gente vai bater um papo. Eu tenho muita curiosidade, muita coisa aqui para pôr em xeque, talvez, não sei. Mas as que tem porteiro físico lá, a figura do porteiro, na sua opinião, terceirizado ou orgânico? Os que eu tenho são orgânico. Todos orgânicos. Terceirizado? O terceirizado que eu tenho, só assim, quando é o porteiro, vamos supor, teve condomínio que implantou a portaria virtual e manteve o porteiro noturno. Aí o porteiro noturno já é da própria Futura. Que isso, tem aí de fica. dia de dia dia noite tem é híbrido, né, que eles falam. Híbrido. E os demais eu tenho orgânico, né? Que é até a situação que eu tenho a tal da contabilidade para fazer a folha, porque é orgânico. E quando é terceirizado eu não tenho que fazer nada. E
Existe assim uma sensação de segurança do porteiro físico, né? Todo síndico acha, eu vim morar aqui porque aqui tem porteiro. Só que é aquilo que a gente estava falando, às vezes o cara tá lá há 30 anos naquela mesma função, fazendo a mesma coisa, não se atualizou de nada, tá lá apertando o botãozinho para abrir o portão, e ele tá desatento às atualizações que acontecem, às situações que acontecem. E aí ele não gera nenhum tipo de segurança, porque se entrar alguém nesse condomínio, o primeiro a rodar é ele que está na linha de frente. Qualquer vacilo dessa pessoa, o que eu acredito ser, pelo que eu vi de estrutura dentro da futura de monitoramento, que até porque não é 24 horas a mesma pessoa que está ali, cada 6 horas muda o turno, né? Eles são mais atentos com isso, né? Então, questão de segurança. No caso, acho que da futura são 5 condomínios por operador, 5 ou 6 condomínios por operador, é uma quantidade que dá para olhar. Então, eu acredito que a segurança maior está na virtual. Mas entre orgânico e terceirizado, que eu falo com eu prefiro a terceirizada. Terceirizada é melhor. Eu oriento terceirizada. Você não cria um passivo. Você quer mandar um funcionário embora que tem 30 anos, você não manda mais. Você tem que esperar o cara. Você não consegue. Vai falar, onde querer ir embora. Nem aposentado ele não vai, porque a aposentadoria não quer dizer que ele tem que pedir demissão, porque senão se você demitir, você vai ter que pagar todos os direitos dele da mesma forma. Então, às vezes, você fica amarrado com uma situação de um funcionário porque ele leva seu caixa. E é uma situação muito comum. Aconteceu recentemente, CTZ me salvou, que fez o aporte financeiro para fazer uma rescisão de um funcionário, 40 mil reais. Eles fazem muito para essas situações, a gente usa muito da CTZ, obra e esse tipo de... Quando, por exemplo, os condomínios que foram... Rescisão trabalhista, né? Quando foram implantar virtual e teve que fazer a rescisão de todos os porteiros. Então, a CTZ, ela fez esses aportes para a gente. Que realmente é um custo inesperado e alto. Eu não aconselho para garantir a inadimplência. Eu já não acho financeiramente viável para o condomínio, que é uma coisa que é recorrente todo mês e tem as taxas. Porque tudo tem um estudo, né? É que nem eu costumo dizer, que nem eu costumo falar não só para o pessoal que faz consultoria, que faz assessoria comigo, mas também para os alunos. Você tem que estudar o caso antes de você tomar uma decisão. Cada situação é uma situação. Você tem uma administradora de confiança? Então, vem cá. O que a administradora acha? Procure saber, se aproximar. Preciso dessa sua ajuda. Como que eu posso fazer isso? Você acha ideal? Eu tenho essa e essa proposta. Eu acho garantidora OMAR. Foi a melhor solução para... Porque você não tem aval, né, financeiro de banco, de nada para exatamente. Também não tem crédito. Não tem crédito. Então, e a burocracia também acaba sendo menor, né? E às vezes e acaba sendo mais compensatório pela negociação. Você tem que fazer uma assembleia, liberdade, você tem que ter aprovação, sim, você tem que ter pauta específica, tudo. Mas para esses casos pontuais, precisa de uma obra emergencial, precisa fazer a rescisão de um funcionário, vai mudar a configuração de portaria para virtual, vai demitir todo mundo. Precisa de fazer uma obra emergencial que está afetando a estrutura na parte da segurança do condomínio, que o condomínio não tem um fundo de caixa, precisa de mudar as instalações do elevador, trocar maquinário. Você já faz um rateio fixo, sabendo quanto, né? Porque aí a garantidora já te deu um valor, você sabe que é aquilo que você vai ratear e por quantas parcelas serão. Uma coisa que é programada. Neste caso... E é acessível para todos os moradores. Sim. Não adianta você pôr um negócio, então você pode até estender mais, né, esse rateio, né? Agora, então, quando o condomínio já não tem mais funcionário próprio, a não ser o zelador, eu acho que o zelador ainda vale orgânico. Porque o cara que é da terceirizada, além de poder ter uma rotatividade grande, que é ruim para o síndico tem que criar um vínculo com o zelador. Exatamente. Dentro do condomínio, o zelador é o olho, o braço e as pernas do síndico. É ele quem vai reportar. O cara que trabalha fora, o síndico que está fora o dia inteiro. Quem é que vai reportar para ele tudo o que acontece? Quem é que vai passar todas as situações? Quem é que vai supervisionar a limpeza, a portaria se está funcionando, o morador que infringiu? É o zelador. Então, se ele não se aliar a esse profissional, fica muito difícil a gestão do síndico. Então, o zelador, para ele até se sentir mais confortável, ele sendo direto do condomínio, eu acredito que você cria um elo mais forte para você ter um cara de confiança dentro do condomínio. Sem contar o detalhe da subordinação, porque a partir do momento que ele é de uma terceirizado, não é subordinado. Terceirizado ele não é subordinado a você. Então, super importante, porque aí o síndico também ele vai ter uma certa limitação. Caso ele quebre essa coisa, tem um perigo do síndico quebrar e começar a dar ordem, ele pode entrar vínculo empregatício, já pode entrar uma ação que você... Então tem que saber, tem síndico que não sabe desses detalhes
E acaba agindo Sim. como um terceirizado, como se ele fosse Um funcionário, funcionário, dando ele tá ali ordem, todo fazendo dia, isso. vai virando, né? Você acaba podendo criar um vínculo e acabar... Então, o zelador, eu acho que é uma função função. que vale esse olhar diferenciado, né? De estar ali registrado pelo condomínio, com os benefícios do condomínio, com a segurança do condomínio, e ser esse elo. Ele, inclusive, eu tenho muito contato com o zelador. É ele que, Cíntia, tem malote, tem que passar motoboy aqui, tem documento tal, olha, a Cíntia mandou... Cíntia, morador tal... Ele é o que está presente. É ele que está ali. O dia a dia do condomínio é dele, principalmente o dia. Né? E, bom, Cíntia, outra pergunta aqui, né, antes da gente finalizar, porque a gente já tomou bastante seu tempo aqui. Imagina. Espero que você possa vir em outras oportunidades aqui. Sim. Gostei. Nossa, você esclareceu demais, você me trouxe um conhecimento. A gente que é da área nem tem tanto conhecimento assim com a administradora, porque a gente vive num outro lado. E como você falou, é muito compartimentado. Sim. As coisas no condomínio, pra você saber de tudo e cada um tem sua função. Uma das coisas que eu queria saber, né, primeiramente, se você quebra esse seu, digamos assim, a sua doutrina de mais do que condomínio com mais de quantas moradias você falou? Até 100 unidades. Até 100? Eu quero saber se você quebra isso, porque eu moro num condomínio de 614 casas e olha, me surpreendi, gostei demais aqui do que você falou, veja a sua postura de como você trabalhar. Sinceramente, não é uma coisa assim que Obrigada, difícil de você ver isso. É gratificante a gente você tem esse com uma contato. Pessoa que você sente, você vê a transparência. Eu sei que o síndico do meu condomínio, então, ele não tem um relacionamento. A gente tem que ter propriedade daquilo tão que a gente bom vai falar. Tem que ter. É um assunto muito... É a mesma coisa eu vim aqui falar de questões jurídicas. Eu não sei. Para que eu vou me meter a falar de uma coisa? A gente sabe aquilo que está no dia a dia da gente, mas eu não sei a fundo, não é a minha função, eu não sou advogada. Então, a gente tem que buscar conhecer. Foi o que eu falei lá no início da nossa entrevista. Quando eu recebi uma proposta de uma promoção de cargo, foi a primeira coisa que eu pedi. Me deixa buscar conhecimento. Eu preciso fazer pelo menos um curso, a base teórica, para eu entender qual vai ser a minha demanda com esse síndico. Senão eu ia perder, inclusive. Talvez eu nunca... Outra coisa que eu, com toda humildade, com toda modéstia, mas eu vou falar aqui de boca cheia. Desde que eu sou gerente de condomínio, eu nunca tomei uma carta de rescisão. Até hoje. Nunca. Nem das administradoras que eu trabalhei enquanto fui gerente, nenhum da minha carteira saiu, nem hoje que eu sou a proprietária. Eu até agora, esse momento, eu não tenho nenhuma carta de rescisão. Quem está com você e que continue assim, né? Amém. Amém. Graças a Deus. Só que venham mais. Cíntia, não falha. Né? Todo mundo quem não, mas a gente tá aí sempre buscando para minimizar isso. Sempre buscando conhecimento, sempre se atualizando, sempre buscando não sei tudo. Novidades, a gente nunca sabe vai tudo, acontecer fatos novos todos os dias. O verdadeiro caminho no condomínio. E sobre quebrar essa questão de atender condomínios maiores, tudo é conversar. Né? A gente tem que entender. Eu vou te indicar porque eu não vou chegar em você hoje. Em outros. Com o porte que eu tenho, eu vou atender 600 casas. A gente tem que entender como essa demanda vai chegar para mim. Eu entender o que eu preciso acrescentar na minha equipe para não falhar contigo na minha prestação de serviço. Então, a depender da proposta que a gente sentar para conversar, eu vou sentar com a minha equipe. Gente, está para entrar um condomínio assim, assim, assim. Todo mundo topa. Para isso, nós vamos agregar aqui fulano, beltrano e ciclano. E a gente se preparar para receber. Exatamente. Né? Até hoje eu defini um nicho. Isso pode mudar? Eu não sou... não muda nada, né? Tudo pode mudar. Obrigados né? Mas a gente precisa se preparar. Sim. Um condomínio de 600 que você falou, casas é demanda. Que você fala, eu estou preparada para isso hoje em dia. Vamos fazer mais? Vamos se preparar para isso. A minha equipe tem que entender que isso vai acontecer. Né? Eu vou ter um condomínio desse porte, 600 unidades. Pode chegar eu também vou ter, empurrar para eles, olha. Ter alguém voltado a esse atendimento. Eu não posso chegar e implantar isso na minha demanda. Eu vou quebrar a minha qualidade, o meu processo. Né? Se eu pego um condomínio, se estruturar, nem seja 600, seja 300 que entrar, as pessoas que estão lá, elas vão falhar com os condomínios que estão lá dentro. Porque ela vai ter que dar atenção de implantação, de atendimento, Quando chega um condomínio pra gente, um mês ele ainda está cumprindo aviso lá na outra administradora. Mas eu já estou trabalhando para ele na minha. Que é o período de, às vezes um mês, às vezes de adaptação. De adaptação. Não só, eu estou fazendo cadastro. Eu estou implantando ele no meu sistema.
Eu estou cadastrando representante legal do condomínio. Eu já estou fazendo trâmite de banco para que eu possa acessar e fazer. Tem condomínios que é o síndico que autoriza e tem condomínios que eu mesma autorizo por lá os pagamentos, né? Eu tenho uma pessoa só do financeiro para isso, só ela, nem eu. Eu tenho os tokens de banco vinculado ao meu CPF e ela tem o dela. Nem eu mexo. Porque é dali que saiu. Se qualquer vacilo, qualquer situação, não se paga nenhuma conta dentro da Danconde que eu não receba do e-mail direto do síndico ou do malote com visto. Que isso é muito importante. Não muito paga. Importante. Chegou uma nota de um elevador, R$4.000. O mês passado era 3.200. Por que está 4? Vamos ligar lá na empresa e entender por que está 4. E vamos perguntar para o síndico se ele está sabendo que houve esse reajuste, se já está no período de reajuste, alguma coisa assim. Chegou uma nota de uma coisa que não é o normal. A gente vai entrar em contato com o síndico e vai perguntar. Cheguei aqui, posso pagar, posso fazer, né? Aquilo que todo mês paga isso, todo mês paga funcionários, a gente já sabe. Mas acontece, às vezes, de chegar uma coisa que eu não estou sabendo. Atípica, né? Exatamente. E a gente tem que estar com os olhos para isso. E esse olhar só é eficiente a partir do momento que eu tenho uma equipe que atende a demanda. Se eu jogo uma demanda maior, eu tenho que preparar mais gente para poder atender. Né? E eu não quero falhar. Mas um detalhe que eu acabei de lembrar aqui, então não era a última, mas era a penúltima. Agora é a última. Mas quanto a auditorias em condomínios, você já fez, já indicou para fazer, já ocorreu? Normalmente a auditoria tem empresas especializadas para isso ou advogados que dizem que vão fazer auditoria. Eu nunca me meti a fazer auditoria, mesmo porque se eu estou atendendo, se a pasta sou eu que fecho, a conciliação bancária não tem coerência, não tem congruência em fazer uma auditoria, auditar o meu trabalho. Apesar que não seria bem o meu trabalho, porque eu pago as contas que o síndico faz. Mas sou eu que monto. Então, na montagem, eu já estou conciliando aquilo, eu já estou auditando aquela documentação, eu já estou montando. Então, se eu entreguei aquela pasta, é porque eu estou de acordo com aquilo que o síndico me mandou. Né? Então, não há... Para mim, a não tem... auditoria, na realidade, ela é para confrontar o que a administradora algo que está sendo questionado. Realiza. Mas você... Não prestou conta, por exemplo, não aprovou prestação de contas de um ano. Vocês vão ter que auditar para não... Pode até não aprovar naquela assembleia, mas vão ter que contratar uma auditoria para realmente ratificar essa não aprovação numa assembleia. Você tem alguma parceria de auditoria também? Olha, eu não me envolvo nessa questão de auditoria. Não me envolvo mesmo. Por quê? Quando o corpo diretivo fala assim, eu quero auditar as pastas dessa gestão. Então vocês contratam. Porque se eu indicar, vai falar, você trabalha com esse síndico, você está indicando. Exatamente. Não, tá aí uma coisa que eu... Não. Mas se precisar, tem a WP Auditoria, né, é uma empresa especializada em auditoria condominial e realmente eles são bem profissionais. Então, fica aí a dica, como né, para você que está em casa. Conheço. É aconselhável. Na hora dos problemas, né, a engenharia diagnóstica e uma empresa de auditoria se faz necessário para quem é síndico profissional. Realmente são duas empresas que a questão da auditoria entra nessa, eu acho que entra a ética, sabe? Então, quando exato. Um corpo diretivo já está criando uma situação de falta de confiança, de não aprovação daquela gestão, já criou aquela animosidade ali. Aquele conflito, aquela busca de falhas constantes. Eu normalmente estou apontada ali no meio, porque mas e administrador? É sempre assim, né? Exatamente. Para eu chegar e falar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não, né? Mas por que você não falou? Por que você não fez? Por que você não avisou? Por isso que eu documento tudo. Né? Eu não fico expondo o síndico, o síndico fez isso, não faço nada disso. Eu acho que a gente tem que ter, mas se eu perceber qualquer desvio que eu falo de conduta, né? Nem sempre é financeiro, às vezes de conduta. De situação, eu vou chegar no síndico e vou falar, olha, eu não compactuo com isso. Essa forma de administrar não faz parte do meu trabalho. Então, se acontecer qualquer coisa que essa sua atitude gerar problema, eu estou deixando bem claro para você de que eu vou me manifestar. Porque eu tenho o meu nome a zelar, eu tenho a minha empresa a zelar. Exatamente. Né? Eu tenho tudo aquilo que eu coloquei no mercado até aqui para zelar. Então, a questão da auditoria, é quando ela chega num ponto muito extremo de divergência. É quando se solicita normalmente uma auditoria. Ninguém pede uma auditoria quando está tudo bem.
Não, Sim, que é um outro erro, né? porque tem a Então, preventiva. quer auditar? Eu fico imparcial. Às vezes Contratem uma empresa, aprovem em assembleia esse custo, porque não é baixo. Aprovem em assembleia esse custo e audita. Porque automaticamente na auditoria do síndico, eu estou sendo auditada também. Então, não é congruente eu indicar. Legal. Bom, Cíntia, queria agradecer de novo sua presença, seu tempo aqui e já deixar um convite para uma próxima aqui. Venho, com certeza. A gente fazer no assunto. Tem muito assunto que eu ia fazer. Tem. Eu até queria falar mais sobre a Assembleia e tudo mais, mas vai demandar mais tempo seu aqui. E eu sei que não foi combinado de tanto tempo, mas a gente acaba Tá querendo chuva, saber vamos mais. molhar. A gente acaba querendo saber a gente, mais. Do condomínio a gente sabe, né? Você quer deixar um contato seu, se você puder? A gente vai pôr na descrição, vai pôr no vídeo, mas se você quiser falar, um contato, o telefone da sua empresa. Eu vou deixar o site da gente, que é www.adanconde.com.br. Tem o Instagram também, @admin.adanconde, tá? O Instagram a gente começou a movimentar agora, porque na verdade a administração de condomínio não fisga ninguém pelo Instagram, né? A gente coloca mais ali para ser um informativo. E quero deixar um convite também para as síndicas, para as conselheiras, para as mulheres que estão assumindo a gestão condominial. Agora, dia 23/3, eu estou fazendo um evento lá na Zona Norte, em parceria com a futura Portaria Inteligente, para comemoração desse Dia da Mulher, né, desse mês da mulher. Hoje a gente vê muita mulher assumindo sindicância, muita mulher fazendo parte do conselho, estão se destacando, muita mulher administradora de condomínio, né? E à frente de outras empresas, engenheiras, engenheiras. Até chamei a nossa amiga Bianca. E se tiver alguma síndica que tiver interesse, né, de quiser estar lá com a gente nessa tarde de sábado do dia 23, a partir das 16h30, vai ser ali na Amaral Gama, em Santana. No meu Instagram está sendo divulgado lá nos status, admin.adanconde, está lá. No meu não, né? O meu pessoal é outro, mas no da Adanconde está lá divulgando. E aí tem os contatos, tem o link para fazer a inscrição, para estar lá. É gratuita essa participação, nós vamos ter um coffee break, vamos fazer surpresas, vamos fazer skincare na mulherada com o pessoal da Mary Kay. É um dia de confraternização mesmo, assim, de entregar para essa mulher que assume tanta bucha, esse desafio todo, um dia diferenciado. Legal. Tá? Mais um diferencial que ela está dando aí, que pessoal da... Muito agora legal. As mulheres, tá? Mas aí lá no evento do síndico vai ter homens juntos. Aí vocês estão convidados. Nós fizemos em 2021. O ano passado eu não fiz porque eu acabei me envolvendo em outras coisas, porque além de administrar condomínio, eu sou terapeuta comportamental, então eu me foquei nessa parte do desenvolvimento humano, até para me ajudar a lidar com pessoas dentro da área condominial. Eu também tenho alguns treinamentos na área. E aí eu estava focada nisso, e estou um ano aí em mentoria, em uma série de situações, né, para agregar mesmo. Sobra tempo para isso ainda? Sobra, a gente estuda à noite, final de semana. Sempre tem um tempinho para a gente fazer aquilo que gosta. E aí, mas o evento de 2021 a gente fez com sorteio de brinde também, Alexa, cesta de café, cesta de chocolate, foi bem legal, cafeteira, teve um monte de coisa. O Sérgio Craveiro esteve lá palestrando, ele me prestigiou com a presença dele, né? Eu fiz o convite, ele prontamente aceitou, veio e fez uma palestra lá da área condominial. Estamos em parceria também com a Rupidez, que é um parceiro é um instituto, na verdade, e eles fazem a parte de inclusão social com autismo, principalmente dentro dos condomínios, porque a gente enfrenta também problemas, às vezes, de reclamação, de barulho, disso, e você não sabe que ali dentro daquele apartamento tem um autista. Então, a gente também levou para esse evento uma palestra sobre o autismo, sobre inclusão social, para poder abrir o olho, né? Que nem sempre o que está acontecendo do outro lado você tem conhecimento e nem se deu o trabalho de perguntar quem mora ali, que passa aquela família que está ali, por que está criando esse barulho, por que está, né, esse desconforto aqui, vamos entender, né? Então a gente também teve o pessoal da Rupidez. Lembrando que o condomínio, né, como diz, já é uma coisa diferenciada. Para você viver, não é todo mundo que se adapta a viver em condomínio. Não. Então, essas regras de conduta, de bom comportamento, de convívio e, né, até desses diferenciais, né, que você falou do autismo e outros aí, tem pessoas... É bom você falar isso, né? Ter isso aí para um entendimento maior. Sim. E saber, porque um condomínio você tem que aprender a conviver e aceitar, com todo tipo e cada de pessoa, um com toda delimitar situação. o seu espaço, e cada um é diferente.
Ah, mas eu não concordo com isso. Então, sai do condomínio e vai viver no meio do mato, lá numa cabana, lá sozinho. E aí você pode fazer o que você tem que ter essa aceitação. Inclusive, nesse evento do dia 23 também, a gente vai ter a presença deles lá. Legal. Dando mais uma pincelada nessa situação do papo. autismo e a questão da saúde mental. Porque a gente percebe que depois da pandemia, apesar da gente achar que tenha sido um aprendizado essa pandemia, todo mundo, tá todo mundo mais próximo. Não, virou um nível de intolerância, de impaciência muito grande. Quando tudo voltou, parecia que tinha aberto a porta de um hospício e todo mundo saiu louco, fazendo de tudo, afrontando todo mundo. E a gente percebe nessas comunidades de condomínio a intolerância muito grande. Então a gente vai levar esses assuntos aí para ver se levar informação, né? A pandemia levou um pouquinho do que é o condomínio para até quem não mora em condomínio, né? Isso foi uma experiência assim, é um pouquinho do que é o condomínio para você que não mora. Isso é uma grande verdade. Você saber se limitar. Então a gente não vai focar em falar de fato papel, administração, não, mas da convivência, né? De coisas que fazem parte que ninguém nem para pensar que faz parte. Que esse é o nosso trabalho, né? Nós que estamos aí dentro do condomínio, por incrível que pareça, né? Toda vez que nós nos reunimos, o que nós menos falamos ali é justamente do condomínio em si, sim, das relações que existem dentro do condomínio, da problemática que existe, da maneira de solucionar os problemas, de como nós devemos unir, ou seja, e o que está ali serve para qualquer lugar. É tão latente isso, tão latente que foi o que eu falei. Eu fui estudar terapia comportamental por conta da relação com as pessoas. Porque eu falei, ou eu tô maluca, ou o mundo tá maluco, e a gente precisa achar um equilíbrio nessa maluquice toda. Relacionamento interpessoal com as pessoas isso porque piorou eu sou formada demais, em gestão né? de pessoas. Lá atrás, porque a parte de RH, eu era de gestão de pessoas. Mas eu fui buscar esse conhecimento de estar me relacionando, porque você precisa saber a hora de respirar, né? Principalmente. Bom. Obrigada. Eu que agradeço. Pelo convite, e até a próxima, então. Agradecer a presença de quem assistiu aí. E até a próxima. Vamos convidá-la de novo para tirar mais dúvidas, que eu tenho certeza que todo mundo tem. O tempo não foi suficiente para... Mas é que eu digo, né? Falou em condomínio, a hora passa e a gente nem percebe. Boa noite, Obrigado então, vocês, pessoal. Hein?